Ok. E eu vou apresentar a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, abrir o microfone, tá bom? Que daí eu não vou estar vendo vocês. Aí, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e perguntar. Estão vendo a tela? Sim. Sim? Beleza. Então, como eu tinha falado antes para vocês, essa semana vocês vão ver o experimento de adsorção, e esse experimento vai ser feito de duas formas, em batelada e em coluna. Só que eles vão ser feitos com adsorventes e adsorbatos diferentes, tá? Batelada vai ser uma coisa e a coluna vai ser outra coisa. Então, vocês não vão conseguir comparar os resultados deles entre si, mas, de forma geral, vocês vão conseguir falar, principalmente na introdução e nas questões do pré-relatório, das duas formas de conduzir essa operação, né? E também, na discussão, vocês podem e devem levantar material da literatura referente às duas operações. Podem tanto procurar material com o mesmo adsorvente ou com o mesmo adsorbato, ou então coisas similares, para vocês conseguirem deixar mais rica aí a discussão de vocês. Falando do experimento em batelada, os objetivos desse experimento vão ser obter os dados da cinética e do equilíbrio do experimento de adsorção em batelada e construir as curvas de cinética e de equilíbrio e utilizar os modelos matemáticos conhecidos para representar esses dados experimentais. Na medida do possível, se vocês conseguirem utilizar esses modelos não linearizados, seria melhor, uma coisa mais rica para vocês, um conhecimento a mais, tá bom? Mas eu não estou impedindo de vocês utilizarem também na forma linearizada, tá bom? É algo além para vocês de fazer não linearizado, que a gente tem aí respostas mais fidedignas, tá bom? E o mais importante de tudo é vocês interpretarem e discutir o resultado de forma crítica. Então, vocês analisar o que vocês obtiveram, ver se está esperado com a literatura, procurar artigos, trabalhos, teses que envolvam o tema, se não igual, com o mesmo adsorvente, mesmo adsorbato, mais parecidos. Então, vocês levantarem esses questionamentos e discutir da melhor forma possível, colocando um olhar crítico de vocês, um olhar de alunos que estão aí se formando e já vão ser engenheiros logo em seguida. Então, como que acontece esse processo de adsorção, né? De forma geral, o processo de adsorção, como que ele acontece? Alguém quer falar sobre isso? Quer colocar sua opinião? Ninguém? Tem que ser química ou física, tem as duas formas, né? A física são interações de Van der Waals, interações intermoleculares, e a química são reações químicas, então ligações covalentes aí, ou iônicas que acontecem, e aí você tem uma ligação de uma molécula, pode ser um líquido ou um gás, na superfície, normalmente de um sólido. Tem também a dispersão de líquido em líquido, mas aí é outra coisa. Mas quando fala de dispersão em sólido, daí é uma interação entre um fluido com os poros desse sólido, normalmente, a superfície desse sólido, e como normalmente você usa um sólido poroso para aumentar a superficial, os poros. Isso, então, a adsorção, como o Matheus resumiu, né, é um processo que vai ocorrer na superfície do adsorvente. Como o Matheus falou também, existe a adsorção física, que é aquela adsorção que ela vai poder ser reversível, e a adsorção química, que então vai ter a ver ali as ligações químicas, que vai ser um processo irreversível. Um resuminho de tudo isso, eu coloquei aqui nesses slides para vocês. Então, aqui eu representei na forma de batelada, mas esse fundamento serve tanto para batelada como para coluna, tá bom? Que nós vamos ter uma solução, seja líquida ou gasosa, onde as partículas, moléculas, íons que estão no fluido, ela vai passar para a superfície sólida do adsorvente. Então, vai haver um processo de transferência de massa da fase líquida, nesse caso eu coloquei aqui, porque estou dentro do tópico de batelada, mas na fase, poderia ser a fase gasosa, no outro experimento que nós vamos ver, em coluna. Em coluna também a gente pode operar com a fase líquida.
Então, esse processo, ele ocorre e ele vai ocorrer até quando? Até que haja o equilíbrio entre as fases, ou seja, até que esse sólido não seja mais capaz de absorver os íons ou moléculas que estão na fase fluida. Falando do experimento em batelada, nós vamos utilizar como adsorvato uma solução do corante vermelho reativo, e essa solução ela é feita com esse corante, que é um pozinho, diluído em água destilada, em diferentes pH, quando a gente deseja estudar a variável pH. Neste caso, como esse é um estudo que, na verdade, eu já trabalhei com ele, eu já fiz, então eu já peguei as condições que já foram determinadas, né, como sendo as melhores. Então, nesse caso, eu peguei o pH igual a 2 e foram feitos todos os testes nesse pH. O adsorvente utilizado para esse teste foi uma resina comercial, e para a utilização dessa resina foi utilizada a massa seca, né? Então, foi seca essa resina a 30 graus até a obtenção da massa constante. Como que é feita, então, a determinação da concentração no corante? Alguém já fez curva de calibração pelo método espectrofotométrico? Já fizeram? Não fiz, mas eu vi na disciplina de análise instrumental como fazer. Certo. Se a gente tivesse tido a oportunidade também de ter feito tratamentos de resíduos na forma presencial, vocês fariam a curva de calibração lá para a determinação da DQO. Mas, deixa eu só aceitar alguém que está entrando. Mas a curva de calibração nada mais é do que soluções que a gente faz, né? Onde a gente diz que aquela solução ela tem uma determinada concentração e a gente mede a absorbância daquela solução. Só que, para a gente medir essa absorbância, nós devemos determinar no espectro qual é o comprimento de onda ideal, no caso daquela solução que a gente está trabalhando. Para a gente obter esse comprimento de onda ideal, é onde a gente faz uma varredura no espectro, eu vou dar esses dados para vocês, a gente faz uma varredura no espectro e a gente tem um pico máximo de absorção naquele ponto. Então, esse é o comprimento de onda que a gente utiliza depois, posteriormente, para fazer a curva de calibração e depois também para ler as absorbâncias das amostras dos testes que a gente realiza. No caso da varredura, nós utilizamos uma solução de 50 miligramas por litro e foi feita uma varredura no comprimento de onda adequado. A gente obtém esse comprimento de onda próximo, né, aproximado, através da literatura, mas a gente sempre faz essa varredura no equipamento que nós estamos utilizando. E esse valor nunca foge muito do que a gente encontra nos artigos para uma mesma solução. Mas também esse range ali também tem essa característica do equipamento que a gente usa. Falando do teste cinético e de equilíbrio, vocês lembram lá o que é o teste cinético e o que é o teste de equilíbrio da dissorção? Lembram? No equilíbrio, você vai alterando as concentrações de adsorvato na fase líquida e ver qual é a concentração, até que concentração que abaixa isso aí, essa concentração na fase líquida, até chegar no equilíbrio. Então, você vai alterando as concentrações e mede a concentração final ali para saber, ter uma curva de equilíbrio entre a concentração no sólido e a concentração na fase fluida. E cinético, você mede em quanto tempo isso acontece. Então, aí você mede o tempo, vê como vai abaixando a concentração com o passar do tempo, e aí você consegue ajustar uma curva de... É que tem vários modelos aí, né? Mas uma pseudo de primeira ordem, pseudo de segunda ordem, eu vou fazer uma análise matemática mais detalhada com transferência de massa. Isso, exatamente. Então, na verdade, as duas coisas andam juntas, né? Quando a gente fala do teste cinético, o cinético já diz que é o movimento. Então, como o Matheus falou, né, o teste cinético vai determinar quanto tempo esse processo, essa operação de dissorção vai levar para atingir o equilíbrio. Quando a gente determina no teste cinético esse tempo de equilíbrio, nós realizamos o teste de equilíbrio até esse tempo de equilíbrio determinado no teste cinético. E no teste de equilíbrio, como o Matheus falou, a gente vai variar, né? A gente pode variar tanto a concentração da solução, como manter a concentração da solução fixa e variar a massa de dissolvente. No nosso caso, o que foi feito?
foi variado a concentração da solução, porque a massa de adsorvente ela é muito baixinha, devido a ser uma resina comercial, então ela tem alto poder de adsorção. Inclusive, vocês podem comparar, por exemplo, no relatório, a diferença entre as capacidades de adsorção, por exemplo, de resinas comerciais, de biosorventes, de carvão ativado. Então, assim, a gente consegue comparar e discutir, né, os prós e os contras, por exemplo. No caso de resinas, com certeza vai ter um elevado valor, né, mais do que um biosorvente, por exemplo, mas em determinadas situações, talvez o biosorvente não seja interessante. Então, vocês têm que analisar tudo isso. Então, aqui tem as condições que foram realizados, esses 2 testes, e com os resultados medidos nesses 2 testes, vai ser possível vocês construírem a curva cinética e a curva de equilíbrio. E citando novamente que o Matheus está sendo meu auxiliar nessa aula aqui, que o Matheus falou assim que a gente pode ajustar alguns modelos, né, matemáticos, tanto para o equilíbrio como para a cinética, né? Na cinética, os modelos mais conhecidos são os de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu não vou exigir isso aqui de vocês, mas é para vocês terem consciência que os modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem são modelos empíricos, semi-empíricos. Então, eles estão restritos ali a uma determinada faixa, utilização. Então, o que seria melhor? Mais adequado, quando a gente vai fazer um estudo mais a fundo do processo de adsorção, é utilizar os modelos fenomenológicos, que são os modelos de transferência de massa, daquelas etapas de transferência de massa, difusão no filme, depois difusão nos poros, e seguida da adsorção na superfície. Esses são os modelos que a gente considera que vai representar melhor a cinética da adsorção, né? Justamente por serem modelos fenomenológicos e não modelos empíricos. Então, aqui tem como que foram feitas esses testes, né? Os testes cinéticos, eles são colocados, os Erlenmeyers lá, todos nas mesmas condições iniciais, só que são retirados do shaker, né? Em determinados tempos. Então, até a gente obter aí a concentração, o tempo de equilíbrio requerido para essa operação. E no teste cinético, todas as amostras são colocadas no shaker e retiradas no mesmo tempo. A diferença entre as amostras é a concentração da solução. E como que a gente fez essa análise da concentração final da solução? Foi retirado sobrenadante. No caso dessa resina, como ela vai totalmente para o fundo do Erlen, não é necessário fazer a filtração. Mas se a gente estiver trabalhando com outro material, por exemplo, um carvão ativado, provavelmente vai ter que ser feito uma filtração para separar esse carvão da solução, né? Porque senão ele interfere ali na hora da leitura no UV-Vis. Então, a gente, nesse caso, bastou pegar um pouquinho dessa solução sobrenadante e transferir para a cubeta do espectro e fazer essa leitura da absorbância. Com a leitura da absorbância, a gente entra lá na curva de calibração e determina a concentração. Só lembrando que na curva de calibração, a gente tem até um limite máximo que a gente consegue ir. Depois vocês vão pesquisar lá bem certinho sobre a lei de Beer. Então, o que acontece? Quando a gente sabe que a gente faz a concentração inicial da solução mais elevada do que a curva de calibração, a gente dilui essa solução para fazer a leitura no espectro e depois a gente calcula a concentração dessa solução pela curva de absorção e multiplica pelo fator de diluição. Alguma dúvida referente ao processo em batelada? Dúvida sobre o experimento? Vocês vão ter o vídeo lá também para assistir, mas se tiver alguma dúvida já, podem perguntar. Nada de dúvidas? Então, vamos lá. Partindo do processo em batelada, agora a gente vai para o processo de coluna. Meu Deus, o povo decidiu entrar agora. Então, vamos lá. Quais são os objetivos dessa operação? Vão ser obter os dados experimentais da cinética de distorção. Agora a gente vai estar trabalhando com um fluido na fase gasosa, que é o CO2, e o adsorvente vai ser o carvão ativado, e esse adsorvente ele vai estar arranjado em forma de uma coluna de leito fixo. Com os dados da cinética, nós vamos construir a curva de ruptura e vamos interpretar esses resultados de forma crítica. Então, vocês vão buscar lá na literatura os pontos da curva de ruptura, né?
o que é o esperado, o que aconteceu, se foi bom, se não foi, vão buscar artigos. Olha, gente, a dissorção de CO2 em carvão ativado tem bastante trabalho, então vocês não vão faltar material para vocês discutirem isso, tá bom? Vão ter 2 semanas para fazer isso, então vai dar um relatório bem legal. Então, falando do processo de adsorção, como que ele acontece? O princípio é o mesmo da batelada, vai haver ali a transferência de massa da fase fluida para a fase sólida. Mas o processo de adsorção em si, como que ele acontece? Vamos lá, Matheus, quer me ajudar? Pode ser, professora, mas eu não entendi como assim, como acontece o processo. Faz uma transferência de massa? Operacionalmente, como que ele acontece? O fluido entra por onde, normalmente? As etapas que vai ocorrendo ali dentro do leito? Pode ser ascendente ou descendente o fluxo, normalmente ascendente, mas se tiver uma fluidização, plano de fluidização, você faz descendente daí. Aí você tem como se fossem várias camadinhas infinitesimais de adsorvente, e esse fluido que entra, vamos pensar que entra por baixo, com adsorvato com concentração alta, ele vai passando pela coluna e ele vai sendo absorvido. E aí ele vai saturando. Então, se for pensar num processo ideal, é em degrau essa saturação. Então, eu passo por uma camada infinitesimal, saturo esse degrau. Como esse degrau está saturado, agora o outro degrau que vai absorver essa concentração. E assim vai indo até chegar lá em cima. E aí, quando chega lá em cima, então quando chega lá em cima da coluna, se for o processo ideal, que nunca acontece, você tem a concentração saindo lá em cima, dá um pico. Então, ela passa de zero, porque tudo estava sendo absorvido na coluna, para a concentração inicial. O que acontece na prática é que eu tenho uma zona de transferência de massa. Então, por a minha cinética não ser infinitamente rápida, esse processo de absorção ele vai acontecer numa região, não numa camada infinitesimal. Como acontece nessa região, lá em cima, a consequência prática disso é que lá em cima não vai sair de um pico, então ele não vai de zero para a concentração inicial. Ele vai começar a aumentar aos poucos e vai aumentando até que chega daí na concentração final. Uma forma sigmoide ali, forma um S. Exatamente. O Matheus soube descrever muito bem o processo de dissorção. Aqui está exatamente o desenho do que o Matheus falou. Então, nesse caso aqui está apresentando o fluxo descendente, mas normalmente é utilizado o fluxo ascendente justamente para evitar essa compactação do leito. Como o Matheus falou, a distorção vai ocorrendo em camadas. Se fosse um processo ideal, todas as camadas aqui seriam preenchidas, e aqui no final teria aquele efeito degrau. Mas no processo real, a gente tem os caminhos preferenciais e a gente começa a ter essa concentração aqui na saída, né? Sinais dessa concentração na saída, antes mesmo dessa coluna estar totalmente saturada, que gera justamente essa zona de transferência de massa que o Matheus comentou. Então, aqui, essa curva em formato degrau é o processo ideal, e essa curva em formato sigmoidal aqui é o processo real. E o que é o tempo de ruptura? O tempo de ruptura, ele não tem um valor fixo. Normalmente, em laboratório, a gente costuma usar 5%, mas na vida real, a gente usa o quê? O limite da legislação, né? Depois disso, a gente faz aí o desvio desse fluxo para uma nova coluna, e a coluna anterior pode ser, por exemplo, se for ali uma distorção física, ela pode ser regenerada e depois ela pode voltar a ser utilizada, isso por determinados ciclos, né? Então, quando a gente atinge o tempo de ruptura, né, vamos dizer que se for os 5%, vamos dizer que ele vai dar aqui, utilizando esse valor hipotético, como a gente sabe que no real a gente vai ter ali a legislação dizendo, né? Então, quando a gente atinge o ponto de ruptura, a gente vai ter já que desviar esse fluxo da coluna. Então, por isso que o mais desejado é que essa curva se aproxime o mais próximo possível dessa curva aqui em formato degrau. Certo? Então, aqui tem um módulo que foi utilizado no laboratório. Esse módulo, ele é composto, né, de alguns... a coluna é composta de alguns módulos aqui, na qual a gente consegue trabalhar ou com ela completa, ou, por exemplo, a gente quer trabalhar com uma altura menor, podemos também fazer preencher aqui menos módulos dessa coluna. Nós vamos ter a entrada de ar e a entrada de CO2 nessa coluna. Vamos ter rotâmetros para medir essas vazões de ar e de CO2. E a entrada gasosa,
né, que vai ser essa mistura do ar com CO2, ela vai entrar na parte inferior da coluna e vai seguir esse fluxo ascendente. E aqui a gente tem a representação da coluna e o painel elétrico. Como que a gente faz as leituras dessas amostras? Como que a gente determina? Tudo isso vai estar explicado lá na videoaula, mas só para adiantar um pouquinho, a análise do CO2 aqui dentro da coluna, ele é feito pelo método titulométrico, tá? Então, aí vocês também já vão levantar algumas questões, né, desse método, se é ou se não é o melhor método a ser utilizado. Então, aqui a gente retira dessa coluna por esses septos aqui de amostragem, nós retiramos com uma agulha, né, uma agulha, aquelas agulhas longas que quem já teve cesariana sabe como que é aquela agulha que a gente, como que é? Anestesia hack, né? Então, é aquelas agulhas que a gente utiliza aqui, retira as amostras, e daí depois segue isso daqui para uma análise titulométrica. Então, na videoaula vai estar explicado bem certinho, mas se tiver dúvida, vocês me procurem. Alguma dúvida sobre o experimento de adsorção em coluna? Não? Pessoas entendem tudo, hein? Curioso só para ver como que faz titulação com gás, professora. Você injeta na água daí, forma CO2, aí? Bom, essa é uma dúvida boa, eu posso antecipar para você. O que acontece? O CO2, ele agora não é mais adsorção, certo? Agora é absorção, que é uma outra operação. O CO2, ele é absorvido pelo NaOH. Então, o que acontece? A gente coloca uma quantidade de NaOH na seringa, coleta o gás da coluna, só que aí que tá, né? A gente vai estar puxando ar, né? A gente não sabe exatamente se a gente está puxando ou não está puxando. Aí é um dos erros do método, né? Mas, enfim, a gente injeta essa agulha dentro do módulo e nessa seringa que já contém o NaOH, a gente vai puxando esse êmbolo da seringa até, nesse caso, até 60 ml. Depois a gente faz a agitação dessa seringa que já tem o NaOH lá dentro para que o CO2 seja absorvido pelo NaOH. Aí vai ser formado o carbonato de sódio, e esse carbonato de sódio ele é titulado e utilizado a estequiometria, né, para determinar a quantidade de CO2. Curioso. Um dia a gente vai ter um cromatógrafo gasoso, não vai precisar dessas parafernália aí, mas... Pois é. Mas legal. Já é uma das opções aí para colocar de solução para análise. Mas esse método vocês vão ver também lá na prática de absorção, porque a prática de absorção vai ser justamente a absorção de CO2 em NaOH na coluna de absorção que a gente tem no laboratório. Beleza? E vamos utilizar exatamente a mesma metodologia para determinar o CO2 na fase líquida e gasosa lá no processo de absorção. Bom, das questões do pré-relatório, vocês vão ter 3 questões, tá bom? Então, assim, gente, tentam discutir, pensar, refletir, escrever realmente sobre essas questões, não ir só em respostas, assim, que às vezes, né, não, na verdade, fala e não explica nada, tá? Então, aqui vocês vão ter a questão 1, fale sobre os parâmetros que influenciam o processo de dissorção e justifique tal influência. Então, tá bom. O Matheus já falou, por exemplo, a porosidade do adsorvente. Beleza, porosidade. Justifica por que a porosidade influencia, tá bom? Então, vocês vão lá em todos os parâmetros que vocês julgam que podem ter influência no processo de dissorção. Isso vai ser tanto para a coluna como para a batelada. Se tiver algo específico da coluna, específico da batelada, vocês só citam, ó, isso daqui é específico para batelada, isso aqui é específico para coluna, tá? Vocês descrevem o motivo dessa influência, né? Falem também qual a importância do estudo de adsorção em batelada e, industrialmente, onde esse tipo de operação pode ser utilizado. Então, qual a importância, por exemplo, muitas vezes a gente faz o estudo em batelada primeiro, para depois passar um estudo de coluna de adsorção. Então, por que a gente faz esse estudo em batelada, normalmente, antecede ao estudo lá em laboratório, né, para adsorção? Normalmente, a gente sabe, né, que nas indústrias, grande porte, aquilo vai ser utilizado o processo em coluna de leito fixo. Existem os processos industriais que utilizam o batelada, mas esses são menos casos. Então,
quando a gente vai dimensionar essa coluna de adsorção, nós temos que fazer os estudos, né, em laboratório, para a gente determinar os parâmetros necessários para depois fazer esse dimensionamento em grande escala. E normalmente esses estudos começam pelo processo em batelada. Por que isso, né? Então aí vocês tentam levantar essa resposta. Aí depois, por fim, descreva 3 processos industriais que utilizam a adsorção em leito fixo. Então não é só falar tal processo. Falem um pouco sobre o processo, descrevam por que utilizam a adsorção, normalmente qual tipo de adsorvente é utilizado. Então, discorram sobre o assunto, tá? Alguma dúvida em relação às questões? Nada? O relatório é um só, né, para batelada e coluna, tanto que a introdução, vocês podem fazer uma introdução da operação em si, né, o que é essa operação, a transferência de massa, isso, aquilo, depois falar das particularidades, por exemplo, do processo em bateladas, das particularidades do processo em coluna, falar da curva de ruptura, mostrar, né, a curva teórica, falar sobre, daí lá na parte da fundamentação teórica, falar sobre as equações, né, que regem tanto o processo em batelada como o processo em coluna, as equações que lá dos tempos de ruptura, de saturação, e vão falando todos os passos. É interessante vocês mostrarem na curva onde acontecem esses tempos, tá bom? Falar também lá das isotermas, as aplicabilidades as restrições, na verdade, de cada isoterma, para que é utilizado, né? Monocamada, multicamada, daí vocês falem lá sobre essas questões, ok? Vão ter 2 semaninhas para fazer o relatório, certo? E relatório entregue atrasado é 50% da nota. Alguma dúvida? Nadinha? Tudo certo, pessoal? Estão assustados? Não, né? Tranquilo. Vocês ficam tão quietinhos que a gente não sabe o que está acontecendo. Se está muito de boa ou está muito... A dúvida era nas notas só depois que recebe. Que recebe o quê? Não, dos relatórios. Ah, sim, você tem alguma dúvida do relatório anterior? Não. Tô só brincando, só. Ah, tá. Achei que você queria tirar alguma dúvida. Bom, mas já que o Caio tocou nesse assunto, a gente deixa tudo descrito lá na planilha, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, aí vocês retornem, né, com a professora que corrigiu aquele relatório para poder tirarem as dúvidas, até mesmo porque quando precisa recorrigir, para vocês fazerem da melhor forma possível. E eu gostaria, sinceramente, de ver os alunos, às vezes, que não precisa recorrigir, mas tem algum apontamento, alguma coisa ali, venham até a gente, tirem as suas dúvidas, porque isso também é para a vida de vocês. A nota não vai refletir muito sobre vocês lá no futuro, mas sim realmente o aprendizado que vocês tiveram quanto a isso, né? Então, mesmo os alunos que não precisam refazer, podem nos procurar para tirar as dúvidas do que a gente falou ali, né? Do que poderia ser melhorado, do que vocês poderiam ter feito, tá bom? Então, professora, o nosso grupo tem uma dúvida sobre a correção do relatório, só que era o de trocador de calor, só que eu não sei se a professora Larissa pode ficar um pouquinho agora depois da aula, ou se tem problema? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, tá bom? Que daí da aula de hoje já encerrou, certo? Aí depois a Prof. Laris, se ela tem tempo, ela fica mais um pouquinho. Eu vou perguntar